Vamos falar mais uma vez sobre o cangaço e eu vou me reportar a um vídeo que eu assisti em que o Durval, que era filho dos donos da fazenda Angicos, onde o Virgulino foi para lá nos últimos dias de sua vida. E então o Durval conhecia bastante aquela área e o tenente Bezerra e os soldados que o acompanhavam eram soldados das volantes das forças de Alagoas, junto às polícias de Sergipe e da Bahia. Eles foram todos no encalço do Virgulino, depois que souberam que ele estava ali naquelas... ali em Angicos. E o Durval foi quem os conduziu às polícias, Durval e o Pedro de Cândido, inclusive embaixo de vara, como se diz, né? Os policiais tudo apontando para ele, colocaram um punhal nas costelas do Pedro de Cândido, e o Pedro de Cândido e Durval tiveram que levar, ou levava ou morria, né? Foi os depoimentos dele. Então, gente, nesse vídeo que eu assisti, o Durval diz com todas as letras, né, que o Virgulino estava ali naquela área e que ele conhecia aquilo dali como uma palma da mão. Por quê? Porque ele era nascido e criado ali na fazenda Angicos, certo? Então, foi o Durval quem disse que o Virgulino estava ali com o grupo de Zé Sereno, entre outros, e os policiais vão no encalço. A uma certa altura, já amanhecendo o dia, aí o primeiro tiro quem ia dar era o João Bezerra. Ele disse que ninguém atirasse, quem ia dar o tiro era o João Bezerra. Mas acontece que o Abidão, que era das forças lá das polícias, ele dá um tiro no Amoroso e o Amoroso corre, não morre com aquele tiro. Aí o Panta de Godoy, que é policial, é quem dá o outro tiro e depois vai dar um tiro na Maria Bonita, a Maria de Ideia ou Maria Bonita. E assim a Maria cai baleada e o Panta de Godoy, ela ainda com vida, primeiro ela grita que o Luiz Pedro passa correndo por junto dela e ela grita: corre, Luiz Pedro, socorre Lampião. Por que a Maria disse isso? Porque a Maria sabia que o Luiz Pedro estava junto de Lampião, porque ela também esteve junto de Lampião. Saiu e deixou Lampião lá junto, naquela grota, naquele buraco ali, né? E o Lampião está muito tranquilo, entre aspas, que se bem que cangaceiro não poderia ficar jamais tranquilo e calmo, mas ele está ali com o Luiz Pedro e os amigos estão ali, então um confiando no outro, né? Só que o Luiz Pedro, ou atendendo o pedido de Lampião, que queria que morreriam juntos, ou então o Luiz Pedro pega a oportunidade para matar o Lampião, porque ninguém foi testemunha, gente, ninguém foi testemunha do primeiro tiro, e só quem correu de cima, como disse como falou deixa eu ver aqui o nome dele, o Durval disse, o Luiz Pedro e o Panta também disse a mesma coisa, saiu de cima de Lampião. Esse em cima do Lampião não é que estava montado em cima não, gente, ele estava em cima porque estava próximo. Isso é muito, essa frase daí só não pegou quem não quis, né? Porque as pessoas têm os depoimentos, têm os vídeos gravados, gravaram os depoimentos do Panta, gravaram o depoimento do Durval, do candeeiro, e ele disse, o Durval disse, o Luiz Pedro correu, saiu de cima de Lampião, e ninguém entendeu a frase. Ele quis dizer que o Luiz Pedro estava com o Lampião, e o Lampião foi baleado na parte fronto-parietal, e deve ter sido exatamente o Luiz Pedro, porque era quem estava com ele. A Maria não estava, porque a Maria foi buscar água, numa bacinha d'água. E ficou lá o Lampião e o Luiz Pedro, os dois, né? Então, um confiante no outro, se bem que cangaceiro não podia
dormia com o olho aberto ou fechado, porque eles mesmos se matavam entre si. Bastava ter um desentendimento que eles mandavam matar, e Lampião mandava matar, mate aquele dali, ajoelha, fulano, atire, mate, sangrava as pessoas. Agora, o Lampião estava com o Luiz Pedro, é inegável, tem um depoimento do Durval dizendo que ele saiu de cima do Luiz Pedro, o Luiz Pedro saiu de cima do Lampião, e que Lampião não deu um tiro sequer. A arma do Lampião estava encostadinha numa pedra. Quem disse exatamente que viu essa arma do Lampião foi o Panta de Godoy, que deu o segundo tiro na cabeça de Virgulino. Então, gente, qual é a outra dúvida? Não existe mais dúvida. Para mim não existe, né? Agora, vamos ao fato de que o Tenente Lucena, depois daquele ocorrido, daquele cerco lá em Angico, o Tenente Lucena é que vem para Recife para levar os estudantes da Faculdade de Direito, para fazer um relatório, para dar, digamos assim, dar satisfação que ele era o tenente e superior hierarquicamente ao João Bezerra, que comandou as forças, as polícias de Alagoas. E quem vem para aqui não é o Bezerra, quem vem para aqui é o Tenente Lucena. Para quê? Para levar os alunos, para fazer um relatório, para dizer como ocorreu o fato. Por que o João Bezerra não veio? Por quê? Quem deveria ter vindo era o João Bezerra, porque o Tenente Lucena era hierarquicamente superior ao Tenente Bezerra, e coube a tarefa de dizer ao governador de Pernambuco, à época, Agamenon Magalhães, que era o governador de Pernambuco. E também porque, provavelmente, em Alagoas não tinha... digamos, não tinha faculdade de Direito, que nós temos a Faculdade de Direito em Pernambuco há muito tempo. Foi a primeira do Brasil. Então, ele veio para cá, o Tenente Lucena, para fazer esse relatório junto com aqueles estudantes que foram nos lugares de Palmeira dos Índios, em Santana do Ipanema, lá em Piranhas e em Angico, para verificar aquela situação, como foi que ocorreu. Porque o Tenente Lucena, os depoimentos são tão desencontrados, porque o Tenente Lucena não estava na hora. E quem foi para fazer o cerco foi o Tenente Bezerra, João Bezerra. Só que o Tenente João Bezerra não viu tudo que ocorreu ali, inclusive o primeiro tiro ele teria que ser ele que teria que dar, e foi o Abidon quem atirou no Amoroso, e o Tenente Bezerra ali não tinha capacidade de, digamos assim, de dizer a todos os soldados, que não era só soldado de Alagoas, não, era de Sergipe, da Bahia, que estava ali fazendo aquele cerco. Aí o Tenente Bezerra, depois do fato do ocorrido, já tudo resolvido, o Virgulino estava morto. Então, vem o Tenente Bezerra aqui para fazer um relatório e dizer para Agamenon Magalhães, governador, que comunica ao presidente da República à época, Getúlio Vargas. Estávamos no período da ditadura Vargas, e Vargas foi quem disse, acaba com o cangaço. Então, o Virgulino, o Lampião, foi morto não pelas polícias, foi morto pelo grande amigo dele, pelo Luiz Pedro. Por que Luiz Pedro? Porque era quem estava junto do Virgulino, não havia outra pessoa, gente. No lado que o Virgulino estava, não tinha saída, e a polícia, que era justamente o Godoy, Panta Godoy e os outros, mais 3, que o acompanhou, quando chega lá, que atira na cabeça do Virgulino, dá o segundo tiro que termina de matar, aí então foi que o Sandy, que também virou policial, que antes tinha sido coiteiro de Lampião, virou policial e disse para o Panta, esse daí
esse que você matou é o Lampião Virgulino. Então não tem mais dúvida, o Virgulino foi morto ali em Angico, mas não por polícia, e sim pelo grande amigo que antes já tinha uma jura entre os dois de morrer juntos. Mas eu acredito que o Luiz Pedro não matou para roubar o Virgulino, porque se ele quisesse roubar o Virgulino, ou se ele roubou antes. Antes, porque, inclusive, quando o Luiz Pedro corre, que vai embora, que sai de cima do Lampião e passa pela Maria, vai embora e depois volta, o Lampião, para saber certamente se o Lampião havia morrido realmente, né? Aí ele não tem tempo, porque tem um outro soldado que atira no Luiz Pedro, o Mané Velho, atira no Luiz Pedro, rouba-lhe, dizem que, segundo o doutor Amauri, o Luiz Pedro tinha tanto ouro, tinha tanto dinheiro, que o Mané Velho ficou rico. Então, ele já deve ter roubado antes o Virgulino. Se ele não roubou, ele não ia voltar para roubar não, gente, porque ele não ia voltar pelo tiroteio para roubar não. Ele voltava ou para terminar de matar, ou para morrer junto, que era uma promessa que eles tinham, desde que o Luiz Pedro matou o irmão de Lampião, o Antônio, que ele pediu perdão, não foi nada, eu não queria, aí depois fizeram as pazes, e então ficaram na boa, por mais de 11 anos, que o Luiz Pedro vivia com Lampião, todo mundo sabe disso, já saiu aí nos livros, todo mundo sabe que o Lampião tinha esse caso com o Virgulino. Aliás, com o Luiz Pedro, desculpa aí, o Lampião, o Virgulino, né? Tinha o caso com o Luiz Pedro, e o Luiz Pedro que atira na cabeça do Lampião, dá o primeiro tiro, o segundo tiro foi o Pancho de Godói. E pronto, só isso.